O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Começamos mais um Arena CBN aqui na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN. Vamos juntos até às 5 da tarde, semaninha começando e semana decisiva. A Ponte Preta não venceu o Botafogo e com isso não conseguiu encurralar o Alviverde de Palestra Itália para arrumar a sua classificação para jogar contra o São Bernardo. Deu vida ao Palmeiras, que também não se ajudou. O Santos colocou a normalidade dentro do seu grupo, assumiu a primeira posição, saiu de último para primeiro, e o Guarani hoje ainda é o segundo, né? Só que aí tem por jogar ainda o Bragantino e a Portuguesa dentro do grupo dele, não é? Não, tá todo mundo com 11, menos o Santos tem 12. Não, tá todo mundo com 11, mas ainda vão jogar também. Não, né? Não, já jogaram. Não, eu tô dizendo mais 2 rodadas. Não, mas todos vão jogar mais 2 rodadas, mas eles já jogaram. Então são 2 rodadas. Não, vocês não estão entendendo. Faltam 2 rodadas, eles vão jogar as 2 últimas rodadas. É isso que a gente tá falando. Então é isso. Você que não tá entendendo. Não, peço perdão. Você precisa situar-se dentro do programa. Desculpa. Continuando a minha explanação, que eu fui interrompido de maneira brutal. Não, peço perdão, brutal, pelo amor de Deus. Por Antônio Quem sou eu? Lupe, né? Vamos lá. Guarani se complicou um pouquinho, porque o Santos assumiu a primeira posição e tem 2 concorrentes muito interessados na classificação. Tá. Neymar desencantou pelo meu peixão, fez gol. E pênalti, muita gente fala, não tem golaço de pênalti, mas claro que tem. Tem a finta que o jogador faz, tem a bola que vai no ângulo, e o Neymar é um exímio cobrador de pênalti. Acho que ele é um dos melhores cobradores de pênaltis da geração dele. Entendeu? E o Santos tá voando baixo, pra variar. O Palmeiras provou mais uma vez que o São Paulo é o pai do Palmeiras, porque o São Paulo com 35 reservas, o Palmeiras não conseguiu fazer nada. E a gente vai falar, obviamente, também das coisas da Série A2, Série A3, até porque tem time da região voando, Ninguém segura, ninguém segura. Baixo na Série A3, parabéns ao Capivariano, excelente campanha. Rio Branco também, o único invicto, né? Na Série A2, Capivariano que tá fazendo uma campanha excelente. E na Série A3, o Rio Branco é o único invicto, não perdeu de ninguém, terceiro colocado. União Barbarense, 3 lá. O Tigre tá dando as caras. Quem que é o segundo da Série A3? Você falou o segundo, terceiro? Da Série A3 é o... Eu não tenho ideia. É o Sertãozinho. Mas aqui pra gente não muda nada, né? Mas aqui... é porque é o time do meu coração também. Você é é muito literal, sabia? Não, o time do seu coração é o Santos. Exato. O time que você tem um carinho é o Sertãozinho, exatamente, né? Tá bom. Muito Agora bom. Ficou explicado. E naquela celeuma de pai, o Botafogo provou que é o pai da Ponte de novo, né, Carlão? Como você disse na sexta-feira pra Ponte tomar cuidado. Isso eu disse mesmo. Que o Botafogo era o pai da Ponte. Eu não vou admitir que você fale que é o pai, né? Isso eu não... Não, mas brincadeiras à parte, já era esperado, viu, Léo? A Ponte tem muitas dificuldades pra propor o jogo. Às 4 da tarde, uma fornalha no estádio Moisés Lucarelli. Mas tava pros dois o sol, né?
Não, né, mas atrapalhou o jogo, realmente. Eu acho que, aliás, as federações, elas vão ter que rever, porque né? Os jogos às 3 da tarde, em Série A2, Série A3, o jogo às 4 tá muito complicado. Imagina você jogar às 3 lá no Sertãozinho. Pelo amor de Deus. E aí a Ponte enfrentou dificuldades, meio campo muito pobre, tecnicamente, não consegue fortalecer o ataque. Defensivamente, eu acho que o time já se encontrou, já tem uma cara, já tem um DNA. Agora, ofensivamente, deu mostras que o Alberto vai ter muito trabalho, não só em termos de Paulistão, mas principalmente para a Série C, que é a prioridade do time. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Antônio Lupo. Boa tarde, Cabelo. Boa tarde, Fábio Chaib. Fábio Chaib tá com a gente ou não? Não, hoje não veio. Não veio? O que aconteceu? E aí, ele tá aí. Veio sim. Ele beleza, fica quietinho, cara, né? Parece uma coruja prestando atenção na gente, não fala nada. Aí a gente não sabe se ele tá ou não tá, né? Eu até tava prestando atenção nisso aí que o Carlão falou sobre a temperatura dos jogos, né? Inclusive, hoje, nesta tarde, o capitão do Flamengo, Gerson, enviou uma carta ao Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro, pedindo as eventuais mudanças para a próxima fase do jogo do Flamengo, né? Na semifinal, inclusive, porque às 4h da tarde, 4h30 da tarde, desumano, ele está falando que pode acontecer algo mais grave, e pediu, então, de forma oficial, uma mudança nos horários dos jogos, poderia até levar para a Federação Paulista isso também. 42 graus lá no Rio de Janeiro agora. Tá maluco. Você tá louco. Se colocar um ovo no asfalto, frita, Cabelo. 42 graus, velho. Imagina a areia da praia. Porque o pessoal fala assim, que legal, dá pra ir pra praia. Meu amigo, 42 graus não dá, não. Temperatura boa pra praia é de 25 a 28 graus ali no mar. Mais que isso, você tem insolação. Você passa mal, entendeu? Aliás, eu sou formado em Grey's Anatomy, eu sei falar dessas coisas. Falando em areia, você sabe o que é comemorado hoje ou não? Hoje? Se você falou areia, dia do vidro? Não, hoje é o dia mundial do gato. Olha, mas... o gato pra mim, então. O areia. Parabéns pra você. Só se for gato na idade, né? Só 47 anos. Nem aqui, nem na China. Sabe aqueles gatos cansados que não levantam pra nada? Na hora que levanta. Aquele barrigão ralando no chão. Não consegue subir no sofá, fica meia hora miando, esperando você pegar ele. É isso aqui, ó. Precisa de alguém pra colocar na areia pra fazer as coisas. Aliás, a moral tá alta em casa. Estamos fazendo em litígio. Não, só uns reparos breves. O dia do gato dia mundial, ter uma enquete boa, né? Uma enquete legal, né? Porque gato a gente pensa no quê? A gente pensa que quem não tem cão, caça com gato. Exato. Qual o gato do futebol brasileiro hoje pra quem não tem cão? Sandro Hiroshi. Não, Sandro Hiroshi não. Esse não vale. Pra quem não tem cão, né? Tipo, aquele cara que serve, vai. Eu vou falar. Luciano do São Paulo. Quando não tem um 9, ele tá lá e resolve. E é um bom jogador. Ele é Flaco Lopes. Esse não é nem... Flaco Lopes. Pensei que você ia chamar ele bonitão, cara. Porque gato é referência a cara bonito. Não, também, né? não. Pensei que você ia chamar ele bonitão. Não vamos fazer isso, não. Luciano também não. O Rony do Palmeiras? Do Palmeiras, não. O Flaco Lopes também. Você tá maluco? O gol que ele perdeu ontem. Não, mas então, mas ele não é atacante. Ele caça com o Flaco Lopes. Ele quase infartou o Fábio Chaib ontem. O Everton poderia ser uma boa. O Everton, porque você não tem um bom goleiro, mas tem o Everton lá. Poderia ser uma boa. Tá. É na celeuma do seguinte, Lupe, quem não tem cão, caça com gato. Entendi. Já que você não tem o brabo, você tem um lá. Eu conheço bem esse expediente. É que nem começo a Ponte. De mês, lá a Ponte não 15. tem o Gé. Não é? Não tem o Gé, que é o 9. Tá usando quem? Jean Dias. Tá se sobressaindo. É o Darley, né, também. Mas o Jean Dias tá despontando. Não tem o Guarani, um 9, que você olha e fala, mas tá usando quem? Tá usando o menino. O João Marcelo. O João Marcelo. Tá entregando. Essa é a enquete do dia. Tá bom. Quem não tem cão, caça com gato. Qual o jogador que tá se virando, tá fazendo de tudo pro seu time virar? Por exemplo, vou falar pra vocês aqui. Vamos lá. Guilherme no meu Santos. Guilherme. Não é craque. Não é craque. Não, discordo. Não é craque. O cara é o artilheiro do Campeonato Paulista. Mas até ontem não era tudo isso. Ontem ele era também. Ontem, dia 16, ele era já. Bom jogador. Eu até entendo o Leão nessa aí também. Não é craque. Então, abraço. É isso. É um bom jogador que tá fazendo o Santos, entendeu? Sempre foi craque por onde passou. Não, mas também passou no Havaí, no Pederneiras, no Primavera. Opa! Claro, né? Aliás, vou dar um recado pro Primavera. Primavera, vamos ficar quietinho que a gente chega lá. Deixa a festa pros outros, mas quem comemora. Você entendeu? Inclusive
Inclusive tem um áudio rodando aí nos grupos do WhatsApp, viu, Cabelo? É que tá bem quietinho, né, Chaves? A mas festa tá bem quietinha, Esse né? áudio deu problema lá, tá dormindo na sala, o Fábio Chaves. Eu não sei o nome de quem mandou esse áudio, mas quando ele jogava bola, era uma mistura de Finazzi com Clodoaldo. Não, eu realmente eu tive conhecimento do teor desse áudio, mas acho que o proprietário Foi inteligência artificial. Eu acho que usou desse expediente. Aliás, hoje também é um dia de muita celebração, sabe por quê? Por quê? Hoje é o dia. O Brasil foi campeão mundial. Quando? Sub-20, campeão sul-americano, Foi perdão. legal, hein, professor? Sub-20. A Argentina, Ah. que fez aquela gracinha 6 a 1. toda lá, ó. Você viu pra nada. E você lembra muito bem que o Scheib disse que o futebol brasileiro tinha acabado quando a Argentina ganhou do Exatamente. Brasil. Que precisava rever conceito. Exato. Criticou o Ramon, o treinador. É que um título manchado. Olha aí. Manchado. Aí, 3x0 pra Argentina Argentina. não pode. O problema do Fábio Scheib é que ele acorda antes do programa. Tinha que acordar depois. Aí o que fizeram? Pegaram a gravação do Fábio Scheib, colocaram no vestiário e falaram lá o que estão falando de vocês lá no na Brasil. CBN, ó. Pelo Ah, menos ó. serviu pra algo. É, precisava colocar uns desabafos que você faz fora do ar lá no vestiário do Palmeiras. Pois é. Quem sabe dar resultado, né? Bom, hoje nós Pois temos é. o sarcófago do Hoje- dia 17 de fevereiro. Ponte Preta esteve em campo. Hoje o Guarani. O Guarani. Bugre, É, isso aí. E contra um adversário de cor. de cor branca. Mas Ah, branca esse não, é é muito branco. amplo. Real Madrid. É muito amplo, velho. Ué, o São Branco é muito... Cristóvão é Ela branco. nunca jogou contra o Real Madrid porque não extravasou as O fronteiras. São Cristóvão. Não, branco não, cabelo, não O dá. Santos. Não, branco não. O branco. Não. Eu não vou dar mais dicas nesse Pô, sentido. que raiva, hein? Tem a música. Vamos ver se essa música ajuda. Mas o ano é o correto mesmo da música? Assim, É, hoje? porque sexta-feira não era, né? Sim, sempre. É assim, alguns desinformados, alguns que. Então você tá querem- brigando querem com a Sony tumulto- Music. Não, Você tá brigando com a Aliás, Sony Music. sexta-feira o senhor saiu bravo. Pra variar, né? Pra Não, variar. eu tava com prensa mesmo. mas Transporte Tchau, público, gente. né? Tchau, bom fim de semana. Você a quer todos. fazer ele parar quando ele tá com essa pressa? Fala, cabelo, eu tô sabendo de uma. Ele gosta. Ele perde 3 ônibus pra Indaiatuba. chora. Não, mas nem. Põe a música aí, Bolatinha, vamos ver. Do lado de cá, a Estela Cara, essa moça ela fez sucesso com uma música só e essa daí. Não é não. Merlin. Não é, também não é. Essa vocês erraram. É a Luca, cara. Ela fez sucesso, tô nem aí. Eu achei que ia falar que era E Julia depois. B. Não é. E depois voltou com essa música aí. Parabéns. Ou seja, é Ponte Preta e recente, porque essa música é recente. Recente, é. Essa é recente. É o Bugre? É o Guarani hoje. É o Guarani. É o Guarani. É de 2017 pra cá, eu acho. Do lado de cá. Solta mais um pouquinho da música, vamos ver. Essa música é gostosa, numa praia, sossegada. Fazendo o quê, Carlão? Relaxando, né? É. Como se não houvesse Aquela mais amanhã, né? fumaça, né? Aquela fumaça na praia. Isso, Scheib. Pô, aí você tá acabando com a gente, hein, velho? Não eu, mas falando pessoal. Aquela Relaxado. fumaça, aquela paz, tranquila. Tá acabando com a gente, Scheib. Gostosa, nossa. É, uma vibe. Não, mas isso aí não é nem Ô, gelado, cabelinho, você cabelinho, descendo a só serra, é muito assim, pra tirar uma dúvida minha, pra tirar uma dúvida. Foi pela Série A2 esse jogo? Não lembro. Eu acho que eu já sei o ano que Eu foi. não lembro, tá não. batendo. Põe a música de novo aí, Bolacha. O Guarani volta em 2018, né? É. Essa música aí eu já sei que ano que foi. É esse aí. Deve ser. É sério. Já matei, já. Eu vou falar também. E ó, detalhe, hein? Detalhe. Ele foi muito sorrateiro com a nossa equipe. É. Ele foi muito Não é branco. sorrateiro. Tem o dentro do número ali, Feixe de luz. dentro do número branco. Mas o uniforme dessa equipe é predominantemente amarelo. Amarelo e verde. E é do estado de São Paulo. Não vou falar mais nada, nenhuma informação quanto isso, mas pra vocês Em verem Jaú. o quanto ele foi sorrateiro com a gente. Branco. Acusações graves. Começou o nosso Arena CBN, assim como terminou a sexta, numa bagunça danada. Arena CBN. Oferecimento. Melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br.
carnaval tá chegando e você ainda com aquele baixo desempenho sexual do ano passado? Calma que a Clínica UpMen pode te ajudar a dar aquele up. Ligue e agende sua consulta médica no 0800 591 2223. Não perca tempo. 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica UpMen. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. A febre amarela é causada por um vírus transmitido por mosquitos, inclusive pelo Aedes aegypti. Os sintomas são febre aguda, calafrios, fraqueza, dores de cabeça e no corpo. E atenção, a febre amarela não é transmitida por macacos. Esses animais nos ajudam a identificar a doença. Se estão infectados, é porque há mosquitos pela região transmitindo o vírus. A febre amarela é uma doença grave que pode matar. E a principal prevenção é a vacina. Consulte os postos de vacinação de sua cidade. Iniciativa CBN Campinas. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O problema nunca é nosso, né? O Gramari mandando aqui que o Gé, perguntando, né, se o Gé ainda tem espaço na Ponte Preta. O Gramari. Carlão responde. Tem. Agora tem que ser o Gé dos bons momentos, né? Não o Gé encrenqueiro, mas tem espaço. Tanto é que o Alberto até tenta fazer o Danley, né? Se tornar um Gé, mas não deu certo. Mas tem espaço, sim. O ataque da Ponte tá muito mal. O meio pra frente da Ponte. O meio de campo acho que tá bom. O Jean Dias tá indo bem. Não, o Jean Dias sim, assim, mas o setor de criação da Ponte... O Maguinho tá indo bem. O Vilhena acho que não dá conta, não. O outro lá, que companheiro do Jean Dias, também tá indo bem. O ouvinte falou aqui, ó, tenho dois gatos aqui, o Kit e o Emílio. Opa! Mandou que bonitinho, hein? Se você tem gato, manda foto aí do gato também. E o nome, né? 991869070. Porque você sabe que gato, ele tem nome de gente, né? Tem. Como é que chamou o gatinho do amigo aí? Kit e Emílio. Ah lá, o Emílio, por exemplo. Fala assim, preciso ir pra cá dar comida pro Emílio. Eu já penso que é filho ou parente, não é o gato. Quem não tem cão, caça com gato, é igual o Lupe quando o Eliel não tá. É isso mesmo. Matou. Dá o prêmio pra ele. Gente, boa tarde. Não é quem não tem cão, caça com gato. É quem não tem cão, caça como gato. Mandou aqui o professor Pasquale. O ouvinte falando que o professor Pasquale tinha corrigido. Obrigado, professor. Ouvinte. Mas a gente vai no ditadão. É que nem o pessoal quando fala, quem tem boca vai a Roma. O ditado correto é quem tem boca vaia, de vaiar Roma. Não é? Mas assim... esse eu não sabia. Igual Mudou? O pessoal fala cuspido e escarrado. E não é. É esculpido em Carrara, que é o nome do mármore. Então, assim, tem muitos trocadilhos. Exatamente. Que não são exatamente como são, né? Certo. Boa tarde, o programa hoje tá difícil. O Eliel resolveu aparecer. Só pra soltar a pérola. Carlão sorrindo à toa com a Ponte já classificada. Agora a resenha de que o São Paulo é pai do Palmeiras tá osso. Coloca um filtro no microfone aí, o Alexandre. Tá difícil. O Alexandre, você sempre foi assim, velho? O Alexandre encontrou o Carlão. Ele encontrou o Carlão ontem, né? Cara, mas não é possível que a vida dele sempre foi assim, amargurada. Ele tava com uma caneca bonita, hein? Mas precisa de umas 3 por dia pra ficar bem, hein? Pelo amor de Deus. O outro ouvinte aqui falou, concordo com o Scheibe, jogador gato é o David Beckham. O Scheibe falou mesmo, né? Falou. Mas é verdade. O outro ouvinte aqui, só pra tirar uma casquinha na polêmica do momento. Carro com tração atrás é só pra quem tem acima de 60 anos. Ai. Mandou ouvinte aqui. Em 2024, vocês deixaram uma dúvida no ar. Torresmo é de porco ou não? Aí é o cabelo. Como ficou essa situação? A gente explica. O torresmo é de porco. Não, o torresmo, ele é derivado do porco, mas segundo o William Cabelo, não é. Não é. Não, assim, eu gosto de um salgado chamado de nome pururuca, que ele tem um processo industrial, portanto ele é derivado.
Isso não é pururuca, é do porco. Pururuca é feita da banha do porco, né? Mas tem um salgadinho. Ele não, isso aí é totalmente aquele encarteladinho de boteco. Esse aí eu acho que não... perto de casa. Não, e já vem até com limão. Mas esse aí não tem nem o berro do porco. Esse aí, o mais próximo que ele passou do porco foi na saída. Eu espero de uma vez por todas esclarecer esse empate. É uma delícia. Nossa, a gente sabe que é uma porcaria. Vai matar. Já vem uma caveirinha e 2 ossos. Pior que é gostoso, né? E o pior é que você tá com o pé lá, hein? Esse é o problema. Boa tarde, Eliel. Qual o regulamento da A2? Pontos corridos ou classificação? Pergunta pro Cabelo. Zé classificação, né? Explica pro Zé Rubens com detalhes. Qual é o seu momento? É agora. São 16 clubes, classificam os 8 primeiros e quartas de final. Primeiro com 8º, segundo com 7º, assim por diante. Você sempre gentil e expandindo pra melhor servir. Sempre. Líder, tem que respeitar o líder primavera. Opa, chegou aqui, hein? Atenção, olha só. Não é poesia, não. Opa, segura, freia. Boa tarde, amigos da CBN. Rodada ajudou a Ponte Preta, mas a vaga está muito difícil. Vamos acreditar. Temos que admitir que a campanha no Majestoso é ruim demais, pois temos que propor o jogo e não sabemos fazer isso. Nesse último jogo, meio de campo muito ruim, não conseguiu jogar. Faltou o cara diferente, aquele que cria. Chutamos muito pouco a gol, temos que jogar com o centroavante, temos 2 meninos da base e já fizemos mais do que pensávamos que podia fazer. E, por favor, não culpem os corneteiros, entre parênteses, nós, ou seja, ele e a torcida. Paulo Kikuchi. Desabafou, hein, velho? Uma análise pertinente. Eu acho que ele passou 2 dias escrevendo tudo isso aqui. Pensar, no início do certame, do campeonato, a gente pensava o seguinte, a Ponte... brigar pra não... Você exagerou, hein? Gostei. Brigar pra não rebaixar, aquela coisa e tal. Tá com chance. Eu, sinceramente, acho que tá meio difícil. Eu também acho. Principalmente, o jogo São Paulo já é pedreira. Aí pega o Bragantino aqui. Mas vai ganhar do São Paulo. Será? Vai ganhar do São Paulo. O São Paulo não vai querer deixar o Palmeiras passar de fase. Vai ganhar do São Paulo. Não adianta, o Palmeiras pega o Botafogo de Ribeirão. Tudo bem, a Ponte só depende dela. Ela só depende dela. E outra, o Palmeiras não ganha do Mirassol. Cravo aqui, ó. O Palmeiras vai ganhar do Botafogo. Não, vai sim, tia. O Palmeiras não vai ganhar do Mirassol. Pega o Noroeste? Não, o Noroeste é o Santos. É o Santos. Quarta-feira. Botafogo e Mirassol. Mas tem um componente aí que pode ajudar, entre aspas, o Palmeiras também, né? Quer ver o coração? Quarta-feira Não, verdade. Jogo de quarta-feira entre Bragantino e Mirassol. Se o Bragantino vencer o Mirassol, vai pro Moisés Lucarelli, somente precisando da vitória para se classificar também. Então isso pode prejudicar a Ponte Preta também na última rodada, que enfrenta um time de Série A, né? Eu acho que a Ponte consegue a classificação agora. Ela ganha o jogo do São Paulo. Escrevam aí o que eu tô dizendo. Difícil. E o Palmeiras também ganha do Botafogo. Vai ficar 2 pontos. Só que ela já classificou aí, Carlão. Porque ela vai empatar ou perder do Bragantino. E o Palmeiras não ganha do Mirassol. Tá acreditando essa do Mirassol. O Palmeiras não ganha do Mirassol. Tô cravando. O Mirassol é o pai do Palmeiras depois do São Paulo. É o padrasto. Lembrando que o Mirassol já fez 6-2 no Palmeiras. E o jogo vai ser onde? Lá em Mirassol. E o Mirassol hoje é um time do quê? De Série A. É um time com um elenco cascudo, um elenco vivido. Esse Palmeiras não sabe jogar quando tem que propor o jogo. Ficou provado ontem. Ficou provado ontem. E sem o Maurício ainda. No Majestoso também, então... Mas vai ganhar porque o São Paulo não vai precisar que ela proponha. O São Paulo vai falar assim, vai lá, Ponte. Vai lá. Pro São Paulo seria interessante. O São Paulo não vence há 3 rodadas, tem essa, né? Mas também não precisa, já tá vencendo todo mundo. Também. É difícil, gente. Pra torcedor da Ponte vai ser difícil. O ouvinte, o Eduardo de Campinas, esses são os meus gatinhos, o Tominho e a Tequinha. Que bonitinho. Whisky é o nome do gatinho do rapaz. Eu não poderia ter um gato desse, não. A Célia. Whisky, o gatinho dela. O outro aqui mandou, tarde meu povo, esse é meu gato, o nome dele é Teodoro, Juninho de Monte Mor. Que gato bonito, velho, branco com olho azul. Que bonito, hein? De cá e Roberto Pinto, hein? O outro aqui mandou o Godofredo, aquele famoso gato branco com uma pinta, gato preto com uma pinta branca no rosto. Lembra aquele gato Félix? Lembra do gato Félix? Essa é a minha gatinha Bia, mandou aqui o ouvinte, que foto bonitinha da Bia. Xalia, que é isso? Não, Xala. Pantera Negra. Será que é a do Botafogo essa? Poderia ser, hein? Boa tarde, meus amigos. Está aí a Lola, dona do nosso lar. E o São Paulo é pai do Palmeiras, sim, o Eduardo Costa. Tô contigo, Eliel. Falei, eu só reproduzo aqui o que o Cabela conta. O Eduardo, não é o Eduardo Costa, cantor, é outro. Tá bom. O outro ouvinte mandando aqui. Boa tarde, esse é o meu gato. Deixa eu ver.
Olha que bonitinho. Ai. São dois, né? A gente dá pra perceber na foto. Eu tô precisando de um gato desse, viu, Jaime? Ô, Se você Jaime. souber. Boa tarde, turma do Arena. Aqui temos o Fred Bigode. E, rapaz, que bonitinho. Ele tem um bigode mesmo, Lu. Olha que legal, velho. Nossa, que bonitinho. Como é que ele chama? Fred Bigode. Ô, Fred Bigode. É o gato do Fred, então, do Joaquim. Do Joaquim Cruz. Ó, nome de maratonista. Ó, nós estamos com o Joaquim Cruz, nós estamos com o... Vanderlei. Não, o outro cantor aí. Eduardo Costa. Audiência qualificada. Grande abraço pra todos. Só celebridades. Sucesso em primeiro. Então, e essa qualidade de ouvinte ouvindo a gente pra falar de ponte, hein? Meu Deus. Bom dia, rapaziada do Arena. Silvana de Campinas. Golias. Olha o Golias, o gatinho dela. Manda água. Olha o outro aqui, mandou o Zoe e a Sol. Olha, a Sol, ela é clarinha. E o Zoe é escurinho. Boa tarde. É o Bob. Esse é o Bob. Ah, sempre tem gato que chama Bob, né? Bob. Sempre tem. Outro ouvinte. Fábio o Paulo Kikuchi tem completa razão. Ele mandou aqui Fábio Scheibe, conhecedor das tatuagens dos jogadores. Grande, Fábio. Foi no sábado isso que ele aqui ficou. Grande bola fora, hein, Scheibe? Parabéns. Danilo Barcelos, pô. Falei onde tinha sido a lesão hein? dele só. Parabéns, hein? Esse é o Gamboa, belo gato, hein, o Gamboa. Hoje nós estamos falando dos gatos. Se você tem gato, manda aí, porque hoje é o dia mundial do gato. Até o gato tem mundial. Mas não é aquele e o Palmeiras passa os canais, não. Não é esse aquele. Não, esse não. Não fala uma coisa dessa. Não, só pra deixar a gente tá falando numa emissora que tem uma responsabilidade gigante. Com certeza. Não, e só pra isso deixar é coisa totalmente errada. Até desnecessário. Como que é o nome da gatinha aqui do Gramari, o Lupe? É a gatinha do Gramari. Não, mas é o nome da gatinha dele, ué. Vou fazer o quê? Manda aí, gente. 991869070. Se você tem gato, manda aí. O Gramari. É a gatinha do Gramari. E você viu que é a gatinha do Gramari que manda na casa lá, né? Aqui, ó, mais folgada. Tá folgada a gatinha do Gramari. Vamos pro tá intervalo vontade, aí. né? Intervalo não, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que uma eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro será analisada com seriedade e sem visão politizada. O ministro também destacou as provas como os principais elementos de um processo penal. As declarações foram feitas a jornalistas após uma palestra em São Paulo. A fala ocorre em meio à expectativa da decisão da PGR sobre o inquérito que indiciou Bolsonaro e outras 39 pessoas por tentativa de golpe de Estado. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, apontou a política monetária como o principal desafio para o crescimento do país. Segundo ele, a expectativa da pasta para 2025 é de um crescimento de 2,3% na economia, representa desaceleração em relação a anos anteriores. A taxa básica de juros deve chegar a 15%. Economistas apontam que a Selic pode ultrapassar esse patamar, freando crédito e novos investimentos. O atestado médico do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, foi prorrogado pela terceira vez por mais 15 dias. O novo prazo passou a valer a partir de ontem. E o ofício foi encaminhado hoje à Câmara Municipal. Fuad foi internado no Hospital Mater Dei no dia 3 de janeiro, com quadro de insuficiência respiratória aguda. Ele continua em reabilitação motora e respiratória. Papa Francisco não tem febre, o estado de saúde dele é estável. A informação está no boletim médico mais recente, divulgado pelo Vaticano. O comunicado também aponta que o pontífice recebeu a Eucaristia pela manhã e se dedicou a algumas atividades de trabalho e leitura de textos. Hoje é o 4º dia de internação de Francisco, que foi diagnosticado com uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias. O Vaticano também informou que a audiência geral da próxima quarta-feira foi cancelada. Horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
4h33. Mário Quintino, as informações neste momento das estradas, segunda-feira de muito calor e muita rodovia quente por aí ou não? Fala, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, inclusive algumas ocorrências pelas rodovias da região, começando pela Dom Pedro, tem um caminhão no quilômetro 142 que está em pane mecânica para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, então atenção ali já nas proximidades da Ceasa e mais à frente na chegada para o trevo do Nova Aparecida, o nosso ouvinte também diminui a velocidade. Sentido Jacareí, por enquanto não tem ponto de parada, na rodovia Heitor Penteado em Campinas, movimentação maior em direção de Souzas. Eliel. Perfeito, Mário. Quando o Mário vai rapidinho assim, igual um coice de pulga, Carlão, é porque não tem nada acontecendo, viu? Tomara que continue assim. Para o motorista é muito bom, né? A gente vai aguardar para ver se o fim da segunda-feira também vai ser como está agora, né? De tranquilidade. Até já no ponto final, Mário Quintino. Até já. Tem promoção relâmpago no Animalia Park. Ingresso promocional por R$120. Vendas hoje somente na internet das 15 horas à meia-noite. Acesse animaliapark.com.br, onde é divertido preservar. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Quatro horas 35 de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte foi cirúrgico aqui, Cabelo. Ó, quem tá caçando com o gato é a CBF, que sonhou com o Ancelotti, acordou com o Diniz e depois o Dorival. Foi bela a definição. O Dorival são muito inteligentes. É o único técnico que tem um aproveitamento altíssimo, mas tá sempre na corda bamba, hein? Concordo. Boa tarde, Arena. Brasil joga quando? Você tem informação aí ou não? Semana que vem. Dia 25 de março, Argentina. Dia 22 e 25. Chaibe sabe de tudo, hein? Essa é a Mel, a nossa gatinha aqui de casa, o Cristiano Gomes. Bonitinha a Mel, hein? Édio. Esse aí é bom, é bonitinho. Esse é nome, ele, branquinho ele. Branquinho. Passa informações desse gato aqui. Pessoal, sábado saí de Viradouro e vim pra Campinas pra assistir o jogo da Ponte Preta. Opa! Nossa. Foi muito desumano colocar o jogo neste horário. Minha filha quase desmaiou de tanto calor. Júlio César, colocou um absurdo. O jogo Júlio, ruim daqui. E eu fui pra Ribeirão, né? Minha mãe é de Viradouro, terra natal é do nosso amigo, mas estava quente também em Ribeirão. Cara, eu participei de uma prova, de uma corrida. A largada foi às 2h30 da manhã. Sabe? Aliás, eu vou falar a verdade pra você. O caboclo sai de Campinas pra correr em Ribeirão às 2h30. Não bate bem. Não bate bem. Depois eu que sou figura, depois vem primavera e então bater 3 da tarde, ficar com os miolos queimando lá. Você chegou no seu ápice, Cabelo. Alguém te superou, Eu velho. superei. O cara sair de Campinas. Sabe quantos E pior, graus? pra ir correr na pista do aeroporto, Muito velho. massa. Pra quem gosta, eu sou um atleta, né? Vocês são boêmios, né? Então, assim, vocês nunca vão saber o que é isso, né? Infelizmente. Um tenta, mas não consegue. O outro vai, mas só... E aquele ali é o mais... A única coisa que o cabelo... A caminhada mais longa do cabelo no dia é quando ele levanta da cama e vai pro banheiro. Então é o seguinte, tava 27 graus, 2h30 da manhã em Ribeirão Preto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou falar o quê? Merece, né? Não, o cara sair de Campinas pra ir correr 2h30 da manhã. Ô, vamos aqui, ó. Vamos em frente. Que isso, não vou falar nada. Vamos trocar o personagem, não. Chega já. Não vou falar nada, velho. O importante foi a parceria, né, Lupi? A parceria foi muito legal. O Gramari tá mandando aqui, ó. Podem não ter. Não, o Gramari, não, eu vou falar. O nome da gata do Gramari é P-I-K-A. Pica. Boa. A gente não tem um nome maturidade pejorativo em alguns horários. Isso. Não é, Gramari, pelo amor de Deus. Não é que não é bonito. Não é feio. Não é isso. É diferente. É diferente, aqui nem... Você vai jogar o nome numa galera? Exato. A galera da quinta série, entendeu? Não dá. A imaginação viaja. Vai longe. Ele falou assim, ó, mais importante é o amor que é passado de pai pra filho. Exato, E tá aí o Gramari com o filho dele,
com a camisa da Ponte e o Netinho com a camisa da Ponte. Isso é importante. Eu só queria dizer uma coisa pra você, Gramário. O seu filho, talvez, foi embalado, mas o Netinho não tem culpa nenhuma. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Por favor, dá tempo ainda. O Tiago Vitor mandou aqui pra gente. Boa tarde, sonhadores. Acho que ele falou do Carlão e do Cabelo aqui, né? Mandou os dois. Esses são os gatos clássicos, né? Aqueles meio rajados cinza, né? Esses são os clássicos. Antes da gente falar da vida do Guarani, porque a gente já falou aqui do que a Ponte precisa fazer. Claro, nós, porque o Chay falou do que o Palmeiras precisa fazer. Mas antes da gente falar do Guarani, nós vamos com o ouvinte que mandou áudio aí, Eduardo Rodrigues. Pessoal do Arena. Oi. Não é caça com gato, é caça okay. como gato. Mas agora então, tudo bem. O estado correto é isso. Tá bom. Já foi. Beleza. O importante é participar. O importante é estar sempre Ó, o Emerson falando, pergunta se o Gramário ama a gata dele. Eu acho que sim, né? Senão não criaria. Claro o pessoal também não perde uma, velho. Não perde uma. Não dá. Melhor nem ter falado nada. Boa tarde, rapaziada do Arena CBN Campinas. Vozeirão, hein? Eliel. Oi. Nada. Absolutamente nada. Calma. Tira a final da Série A2 do embate entre Capivariano e Primavera. Já e pensou, o Cabelo hein? vai chorar. Olha aí. Um grande abraço para todos. Marcos Pimenta de Indaiatuba. Um abraço para Marcos Pimenta. Ficou amigo dele, né? Olha, a gente já conhece desde a época da universidade, né? Então ele conheceu o Cabelo antigo? Conheceu. Século passado. Foi mesmo, 99, foi mesmo. Foi bons tempos, aliás. Mas assim, ó, eu adoraria ver Capivariano e Primavera na final, mas eu acho... Vamos aguardar. Primavera tá... O que você acha? Não. Mesmo porque se for essa final, os dois já sobem também, né? Não vai ser essa final, porque o Primavera sempre pipoca no mata-mata. Não é. Ele joga a fase de grupos como nunca e perde no mata-mata. No mata-mata é o seguinte, se não já liderou a se 2 em algum momento? Já? Não, nesse formato não. Quando ele volta em 2022 para 2, ele classifica, enfrenta a Portuguesa de Desportes nas quartas de finais e é operado. A Primavera foi trucidado pela árbitra. Eu não vou falar o nome dela, você falou. Mas é traumatizante. Em pleno Gigante da Vila. Olha aí. E ela volta lá? Espero que não. Não, mas ela fez. Cara, eu acho que vocês têm uma mania de jogar a culpa. É que nem o Guarani quando perdeu pro São Paulo. O árbitro não deu um pênalti, mas não foi. Então, Primavera. É igual o Guarani quando perdeu da Primavera Ponte. Vai bem obrigado, jogando um futebol bonito, um futebol de padrão tático. Nossa. O melhor da América do Sul, pô. Eu diria, não chega tanto, mas o melhor da 2 com certeza. No momento, com certeza. Mas eu ouvi um áudio falando, pode vir lá com o Memphis Depay. Pode vir, quem você quiser. Eu fiquei sabendo desse áudio, mas o torcedor apaixonado é assim mesmo, né? É impressionante como... E ainda com as latinhas na cabeça. E foi só um, hein? Imagina se revela os outros. Aliás, eu vou colocar ele no ar daqui a pouco. Não faz isso. Põe mais um ouvinte aí, Bolacha. Coloca. Essas variações de trocadilho são a gramática natural do falante. Olha aí. Tem um livro do professor Marcos Banho que fala sobre isso. Que legal, hein? César de Campinas. Obrigado, César. Ponte Preta igual o Carlão. Olha só, rapaz, o César explicou bem, hein? Parabéns, César. Obrigado pela gentileza do seu tempo de explicar pra gente e dar dica do livro aí do professor. Depois a gente vai ver onde tem esse professor. Manda mais uma aí, Bolachinha. Boa tarde, rapaziada. Aproveitar a audiência do programa aí, se tiver alguém da diretoria da Ponte ouvindo aí. Sabadão, agora, e no derby também foi a mesma coisa. Sol de 50 graus. E eu, como tantos outros Ponte Pretano, tava lá com a minha filha, com meu filho. Pessoas passando mal de tanto calor. E a água disponível, na água gratuita, as águas que saem da bica ali do Majestoso, das arquibancadas, tava mais quente que não sei o que, dá pra fazer um café com a água. Então fervendo que... Opa. Mas pelo menos tinha água. R$7 do copinho de 300 ml. Então uma vergonha. Uma vergonha. Se tiver alguém da diretoria ouvindo aí, beleza? Abraço. Olha aí, é o ouvinte, o nosso ouvinte. É o ouvinte mais brincalhão que e hoje, tem. mas vem acontecendo com todo respeito. Frequência, hein? Com todo respeito. Um copo d'água custar R$7 pra mim é crime. É um absurdo. É crime. Mas essa prática não é só da Ponte Preta. Não é. Eu disse aqui semana passada, não é exclusividade da Ponte, não é. Mas é muito caro. Acontece no Ítalo Mário Limoges, acontece no Frederico Dalmaso, acontece no Palma Travasso, acontece no Allianz Parque, acontece no Morumbi. A federação precisa regulamentar os preços.
Não dá para um clube cobrar R$7 num copo de 300 ml de água, gente. Sim, copinho. Que isso? Não dá, isso é um absurdo, isso é um crime. Cadê o PROCON? Cadê o Ministério Público que proibiu a torcida do Guarani de ir no Estádio da Ponte e vice-versa, que proibiu a torcida dos times de Campinas irem jogar contra os times grandes? Gente, um copo d'água a R$7, a 40 graus que nós estamos... Sábado tava 40 que graus. Que isso, gente? No Moisés. Cadê esses órgãos regulamentadores aí dos bons costumes, da coisa correta, que proíbe, que fiscaliza... Vai deixar vender da moral. Vai deixar vender um copo d'água de 300 ml a R$7? Primeiro que o copo já chega quente, né? É um absurdo. Cara, o torcedor brasileiro, ele é tratado como gado. Pede pro cara ir pro estádio. Que jeito que vai, Carlão? Não vai. 4 horas da tarde, 40 graus. Não vai. Não tem embação, e outra, né? não tem atrativo. Tá não tem atrativo. E você não pode entrar com garrafa. Não pode. Se você quiser entrar com a sua garrafinha d'água, você não pode. Por exemplo, no Campo da Ponte é mais gostoso ficar lá fora, que o pessoal faz a churrascada, tem um pagode lá, do que ficar dentro do campo 4 horas da tarde, 40 graus à sombra, né? Um time complicado de se assistir. É difícil, cara, é difícil. O futebol hoje é difícil. Nós não estamos falando aqui de cerveja, de refrigerante, não. Nós estamos falando do item básico da sobrevivência. Água. Mas a ponte não era nem pra vender, né? Água. Não era nem pra vender, né? A ponte oferece, custa R$7, mas a ponte e outros clubes também oferecem. Mas como o ouvinte disse aí... É um cano, 3 caninhos lá que sai, você tem que chupar o negócio. Deus me livre. Sai mais água quente do que água natural. Os clubes também precisam, nesse momento, gente, não é só visar lucro, porque, desculpa, visar lucro num copinho de R$7, aí, pelo amor de Deus, tá na hora de começar a resolver isso aí. Cadê os órgãos competentes? Será que não vão fiscalizar? Será que não vão olhar? Porque isso gera problema para uma cadeia enorme. Porque se a pessoa está no estádio e passa mal, vai lá para o SUS ser atendido, vai buscar atendimento na rede pública de saúde. Aí os órgãos competentes, SAMU, Corpo de Bombeiros, tem que destacar viaturas para poder fazer o atendimento. É uma cadeia. Alguém precisa fazer alguma coisa. Né, vale lembrar que ano passado no Rio de Janeiro, não muito tempo atrás, também uma garota morreu, né, num show no Rio de Janeiro. Depois disso teve aquela obrigatoriedade de águas grátis nos shows que aconteciam no Rio de Janeiro, em São Paulo também, creio eu, mas virou uma obrigação, virou uma lei também, a doação, né, de águas por parte dos competentes do evento. E hoje, com relação agora à parte técnica, eu acho que as organizações ou as federações, elas vão precisar rever os horários, né? Porque a gente gosta, né, horário clássico do futebol, mas hoje, com esse clima, com essa temperatura, não dá mais. Pô, Série A2, eu jogo às 3 da tarde, 3 da tarde. Tava gente, muito quente, né? Que absurdo. Como que você vai exigir de um atleta, de um ser humano? Ele é preparado? É preparado, mas não é robô, né? Você viu o atacante do 15 de Jaú, que aconteceu? Morreu. Infelizmente, um rapaz de 26 anos. Não, mas não foi no campo, né? Foi no aquecimento. Mas imagina... Né? Mas até essa situação que o Fábio colocou aí do Gerson, o Gerson é uma voz forte, é o capitão do Flamengo, um dos grandes clubes do futebol brasileiro, né? Mas então isso já é algo importante, E eu vou falar a verdade pra vocês, os atletas também precisam se posicionar. Sim. Cadê isso que o Gerson fez é legal, bacana. Os atletas, porque a gente fica aqui defendendo eles, que ganham milhões, que ganham muito dinheiro, mas nenhum atleta chega, por quê? Porque tá interessado no direito de imagem, que é a maior parte do salário dos atletas, se verdade seja dita. Não é SLT. E sabe que o direito de imagem é pago pela televisão, que a televisão forma a grade do jeito que ela quer, porque ela quer ter um jogo às 4, outro às 6 e outro às 8 da noite. Ele quer ter jogo o dia inteiro. Os atletas precisam se posicionar. Enquanto os atletas falar em atleta, a fatalidade do fim de semana, o jovem jogador do 15 de Jaú que faleceu, o jogo lá estava marcado para as 10 da manhã. Ia terminar meio-dia. Sol de rachar mamona. E assim, o rapaz infelizmente faleceu no vestiário. No vestiário não, no alojamento. No alojamento. Mas e se ele morre em campo? A gente falava aqui várias vezes, estão esperando acontecer uma tragédia. É até acontecer, Pra né? que a gente fica esperando as coisas acontecerem? Até acontecer. Esse horário de jogo, desculpa, não é humano. Não, fora que não tem qualidade, né? A parte técnica não tem qualidade. É impossível. O cara não consegue jogar, pelo amor de Deus. Não é humano. Você vai em todo lugar, todos os países têm adaptação da tabela. Quando você vê o futebol americano nos Estados Unidos, vai ter chance de nevasca, os caras puxam o jogo para mais cedo ou cancela. Entendeu? Não tem essa. Aqui no Brasil é de acordo com quem enfim, né? Antes de tudo, o aspecto humano, né? Eu acho que tem que ter esse bom senso. Você precisa... E os atletas têm que se posicionar.
os treinadores, porque eles são os espetáculos, os protagonistas do espetáculo. Eles precisam se posicionar e, ao mesmo tempo, também de se posicionar em relação aos preços dentro dos estádios. Vai devagar que a coisa não é assim, não. R$7 um copo d'água. Aí é por isso que a gente, de repente, recebe uma Copa do Mundo, vai jogar contra a Alemanha e toma 7-1, né? A gente não entende o porquê. Vamos com mais um ouvinte que mandou áudio aí. Daqui a pouco? Vamos pro intervalo, então. Eduardo Rodrigues, voltamos já. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata não conseguiu o título da Copa Brasil de Vôlei. O Minas foi o campeão. Minas que, aliás, eliminou o Vôlei Renata no último sábado. Na semifinal do torneio, venceu por 3-0. Agora todas as atenções estão voltadas para a Superliga. E a equipe de Campinas tem pela frente o Cruzeiro, próximo adversário. O jogo acontece sábado, às 6 da noite. Jogo com o mando do Campinas, mas a partida vai ser realizada no ginásio Mangueirinho, lá em Belém do Pará. A iniciativa da Confederação Brasileira de Vôlei de levar algumas partidas para locais que não têm o esporte como o de costume, além da empresa que comprou o evento para mandar esse jogo lá no norte do Brasil. Bom dia para você. Amanhã tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h51 de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte perguntou quanto litro de água a gente tomou hoje. Rapaz, quase o garrafão inteiro da empresa, hein? Eu tomei bastante. Não vou falar nada, preciso se hidratar também. Juninho Cavalão. Olha o ouvinte aqui, mandou o Banguela e o Frederico. Os dois gatos dele aqui. Frederico Dalmazio é o nome do estádio do Sertãozinho, hein? Isso aí. Quem não sabe. O meu gato Chico mandou aqui. Está numa fase triste com o nosso Palmeiras, mas sempre esperançoso que o Abel tem um plano. Vinícius de Valinhos. Nossa, tá triste mesmo a cara do Chico, Chico coitado. tá chateado, hein? Tá tipo o Fábio Scheibe depois do jogo de domingo, sábado. Tá parecendo o Fábio Scheibe antes do CBN Esportes. E ainda dizem que o futebol é esporte do povo. Mas o povo tem que estar rico para ir ao estádio. Mandou aqui o nosso ouvinte Vinícius. Mudou, né, o público. Outro aqui, né? Júlio César, eu andei mais de 200 quilômetros para ser tratado assim e paguei R$7 a cada 5 minutos por água, hein? Nossa. Meu Deus. O Derivaldo Souza falando que é um absurdo mesmo. Boa tarde, Arena. Esse aqui é o Chico, rei da casa. Mais um Chico. Chico. Outro ouvinte aqui, ó.
O capitão da Ponte, na Copinha, deu entrevista falando isso, Domene, né? Domene. 3 jogos seguidos, 1h inadmissível. A Copa São Paulo, vocês pegam no meu pé porque eu critico a Copa São Paulo e um dos motivos... Mas é porque você critica sem embasamento. Claro que eu critico. Como é que você vai colocar um menino, mas é jovem ainda pra jogar a 1h? Qual o talento dele? Num gramado que às vezes não é o melhor, num sol quente. Aí o menino que sai lá, por exemplo, do centro-oeste do Brasil, onde não tem uma competição que tem a vitrine, por exemplo, como a Copa São Paulo. Aí ele vem aqui, o menino é bom, só que ele não tem as condições para desempenhar o bom futebol. O que acontece? Ele não vai ter aí a oportunidade de, quem sabe, jogar num outro time ou ser negociado. Então, assim, se for para jogar e fazer esse monte daréu de jogos a 1h, 3h, pô... Aí fica difícil. Qual que é a grande função da Copa São Paulo? Revelar talentos. E como é que você revela jogando num campo ruim 1h? Não revela, não tem qualidade os jogos. Terrível. Enfim, né? Bom, vai mandando mensagem aí pra gente no 991869070. Ouvinte aqui, boa tarde, feras da CBN. Esse é o Skol, meu gato, bonito, hein? Skol? Que gatão bonito, nome hein? Estiloso, Skol. Branco com olho, olha, azulzinho. Imagina esse gato encarando 8h30. Ah, eu fujo, hein? Ah, eu não passo nem perto. Eu já fugi de coisa pior e olha que pagando. E não era nem 8h30, então. hein? Pro Guarani não tem outra história. Ganhar os 2 jogos e ver o que vai sobrar na conta, é isso, Carlão? Eliel, tem um jogo importantíssimo contra o Velo. O Guarani precisa melhorar o rendimento, né? Desde o derby, o Guarani não conseguiu mais emplacar. Fez um jogo ruim ontem contra o São Bernardo. Um primeiro tempo até aceitável, mas o segundo com muitos erros defensivos, principalmente do lado esquerdo, com o menino Vinícius Cauê e o Lucas Rafael. O São Bernardo atacou muito por aquele setor. Só que é o Velo em ascensão, é um outro Velo, né? Diferente das primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Mas, gente, o jogo é no brinco de ouro. O Guarani tem a obrigação de vencer. Esse jogo e aí resolver contra o quarta-feira. Corinthians, E aí resolver contra o Corinthians, provavelmente com o time reserva, o Timão, porque vai estar envolvido com o Libertadores. Ô, Eliel, olha o cenário do grupo do Guarani, manda. O Santos tem 12, líder. Tem 12 pontinhos. O Guarani tem 11. 11 pontinhos. É o segundo colocado. Isso, pegaria o Santos na Vila hoje. O Bragantino é o terceiro, tem 11 pontos também. É isso, você tem razão. E a Portuguesa, que é a última colocada do grupo, tem 11 pontos também. Olha, todo mundo com 11, hein? Com 11. Aí qual que é o primeiro critério de desempate? Vitórias. Santos tem 3, Guarani tem 3, Bragantino tem 3. Qual que é o segundo critério de desempate? Gols marcados. Gols marcados. Aí o Santos tem 14, o Guarani tem 11 e o Bragantino tem 13. Aí o Bugre... Ele leva desvantagem. Ele tem desvantagem. Então ele precisa fazer gols. Esse jogo contra o Velo é impressionante. E é aquilo que você falou, o Velo vem numa crescer. Velo que praticamente rebaixou a Inter de Limeira, né? Praticamente. Só dando um panorama aí das últimas 2 rodadas para esses integrantes desse grupo B aí, o Santos pega o Noroeste, depois a Inter de Limeira fora de casa, o Guarani, o Velo Clube, depois o Corinthians, o Bragantino recebe o Mirassol e depois pega a Ponte Preta, e a Portuguesa encara o São Bernardo e depois me fale a memória. Noroeste, exatamente. Você viu aí o que aconteceu agora, né, Cabelo? Ele quis completar, já que o Lupe não trouxe a informação completa, ele falou, então peraí, só para completar aqui a informação do Lupe, o Santos pega esse, esse. Não, até aproveitando a deixa, parabenizar o Lupe por ontem, né? Dia do repórter, dia 16 de fevereiro, cara. Manda Pix, parabéns, eu já recebi um monte. Pix. Você tem condições. Cara, você tá muito... Mas desses três, Olha aí, fala, cara. Vou te mandar no inbox aqui. Tá ficando boa essa conversa. Mas desses três aí, a tabela do Bragantino não é uma tabela ruim, hein? Porque ele pega o Mirassol e Ponte. O Mirassol em casa. É ruim. E a Ponte no Moisés. Ele não ganha no Mirassol, Carlão. Será? Não ganha no Mirassol. Será? Não ganha. O Mirassol dá uma queda grande. O do Guarani, eu vejo problema esse último jogo contra o Corinthians. Porque, cara, time grande é embaçado. Mas é aquilo que a gente comentou. O Corinthians ele vai estar ligado em Libertadores. Quarta-feira ele tem o jogo contra o time lá da Venezuela. Central, é Universitário. Universitário da Venezuela. O primeiro jogo é lá. O segundo jogo é na quarta-feira que vem. Se ele não vier com o resultado, ele põe o time reservão. Se vier com 1-0 a favor, ele vai poupar. Sim, vai poupar. Mas eu acho que ele vai poupar. Independente eu acho que ele vai poupar. Mas mesmo assim, 40 mil pessoas não então, é difícil. A diferença... Mas não é proibido ganhar lá, né? Não é proibido. Não. Só que, cara, time grande é chato.
Por isso que o Guarani tem que fazer a lição de casa quarta-feira contra o Velo. E aí sim, de repente, buscar algo lá na arena. Vamos lá pro nosso sarcófago, então, abrindo o sarcófago de hoje. Opa. 17 de fevereiro de algum ano. Essa música foi sucesso, não sei se vocês se lembram. Musiquinha agradável. Agradável, ela fez um sucesso tão grande Foi. que ela ficou na top 80 do ano em que ela foi lançada. Olha que maravilha. E o Guarani entrou em campo. Entrou em campo. Pô, 80? Tem mais que 70 músicas por ano? Sim, mas vamos lá. Aliás, estamos com a proprietária da música. Vamos pro jogo, não vai dar tempo. Qual que é o jogador do outro time? Quem que é o time? O time é o Grêmio Osasco. Grêmio Osasco. Nossa, mentiu a gente. Tempo ruim do Guarani. Branco, cara. Grêmio Osasco. Cara, tinha o Elton no Grêmio Osasco. Elton que depois jogou, sabe aonde? No Capivariano. No Capivariano, passou lá, é verdade. Depois abriu. Sombrio do Bugrão, hein? Depois ele abriu uma transportadora, mas parece que não deu certo. Não também, logrou êxito. Qual que é o ano, Carlão? Eu vou de, 2014. 14, e aí, Léo? 2010. E aí, o Chaibe? 13, bom palpite. Vamos pro jogo? Pra quem tá no YouTube com imagens. Com reportagem de Marcelo Ferri. Opa! Então peraí, pelo amor de Deus. Chama a Sandra lá pra acompanhar. Vamos ver. Era uma noite decisiva para o Guarani. Distante da classificação, o time tinha em casa a chance de reverter a má fase e sonhar novamente com a classificação. O adversário, um time com apenas 3 anos de existência e na lanterna do campeonato. Mas no começo do jogo a disputa não estava tão fácil assim. As poucas chances foram desperdiçadas. O Grêmio Osasco já ameaçava. E o grito de gol do Guarani continuava entalado na garganta. O primeiro tempo já estava nos 28 minutos, quando Marcinho lançou para Fábio Souza, que não perdoou. Fábio Souza e Ricardo Xavier iniciaram o segundo tempo a fim de balançar a rede, mas foi Léo Mineiro quem marcou. A chance do Ricardo veio logo em seguida. O Guarani cresceu em campo, passou a mandar no jogo e abriu espaço para a dupla Fábio e Ricardo fazer o quarto. Luciano Santos quase ampliou. Mas ainda tinha muito jogo pela frente. Neste lance, a bola sobrou para Da Silva, o quinto do Bugre. A partida já estava quase no final, quando o juiz marcou o pênalti para o Grêmio Osasco. Thiago cobrou e fez o gol de honra do time. 5-1 pro Guarani para cima do Grêmio. Mas não dava tempo de reverter o resultado. Final de jogo, Guarani 5, Grêmio Osasco 1. Aliás, mais bonito que a reportagem é a forma com que o repórter montou a reportagem. Como ele construiu, a construção da matéria. Ele conseguiu mostrar tudo o que aconteceu no jogo em poucos minutos. Parabéns. E temos ganhador. Quem que fez a matéria mesmo? Desculpa. Marcelo Ferri. Olha, grande repórter, grande apresentador. Tem ganhador, ele é Almeida. Olha, eu ganhei, gente. Parabéns. Guarani 5, Grêmio Osasco 1. Não Paulista da Série 2, 2010, o Guarani de Juliano da Silva, Neto, Cássio e Moreno, Kleber Goiano, Luciano Santos, Léo Mineiro, depois Maicon e Walter Minhoca, depois Marcinho, na frente, Fabinho, depois Marcelo Maciel e Ricardo Xavier, técnico Vadão. Mas que reportagem belíssima. Você tá arrepiado, eu tô percebendo. Eu acho que a gente tem que pegar essa reportagem e mandar espalhar para as universidades. Soltar na PUC, né? Soltar na PUC, Unicamp, Unip, onde mais tem faculdade. Arrepiou. Nossa, eu vou pegar e vou assistir para quem sabe um dia eu posso chegar lá. Tá bom. Então tá bom. Começamos a semana. Aê! Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br.